Queridos, abram por favor a palavra do Senhor lá no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Nós vamos considerar os versos de 8 a 14. Lucas, capítulo 2, verso de 8 a 14. Texto muito conhecido, muito pregado e anunciado em tempos de Natal, mas não por isso menos importante e necessário. Quem esteve aqui na cantata infantil sabe que eu considerei esse verso, mas bem rapidamente. E hoje eu queria me deter um pouco mais para que nós possamos juntos sermos edificados pela palavra do Senhor. Lucas, capítulo 2, versos de 8 a 14. Não se conhece um livro pela capa. Essa é uma frase muito sábia, especialmente para aqueles que têm o hábito de ler. Pela misericórdia do Senhor, eu tenho esse bom hábito de ler. E essa frase é muito importante. Um livro não deve ser conhecido pela capa, é uma regra de ouro. Eu lembro que no final da minha adolescência, eu acho que eu tinha 17 anos, 17 para 18, eu ia viajar. E nessa viagem de avião, eu lembro que eu parei naquela banca lá de revista e comprei um livro para poder eu ler na viagem, ler no avião. E eu comprei o livro chamado Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Não, o nome do livro é Arte da Guerra. Quando eu comprei aquele livro, pelo título, pela capa, tinha tipo um ninja na capa e tal. Eu achei que eu ia ler um livro de ação, de aventura épica. Só que não podia ser mais errado do que isso. Para quem já leu esse livro, e eu acho um pouco chato, mas eu li. Para quem já leu o livro, ele trata de estratégia. São estratégias de guerra. Muitos, por sinais, usam os ensinamentos desse livro hoje para estratégias de negócio e etc. Mas eu comprei o livro pela capa e o que eu li não tinha nada a ver com o que eu imaginei. Eu tenho às vezes bom e às vezes mau hábito de que se eu começo uma coisa, eu faço de tudo para terminar. Então mesmo eu vendo que não tinha nada a ver com o que eu queria, eu fui remoí e acabei lendo o livro. Só que apesar de não ser uma leitura muito agradável, como eu já disse, esse livro ele tem alguns conselhos que são consonantes, ou seja, são na mesma direção do que alguns conselhos bíblicos, alguns versos bíblicos. Por exemplo, uma lição que o livro ensina é que um exército dividido contra si mesmo não pode prevalecer. Então é isso. O livro é muito antigo. Então ele não está aplicado à nossa realidade. Ele está tratando de guerra mesmo. E ele diz que um exército dividido contra si mesmo não pode prevalecer. Mateus capítulo 12, verso 25, Jesus diz o seguinte, o texto diz o seguinte: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Olha, nesse sentido, esse ensino é condizente. Mas o que eu estou querendo mostrar é que a capa, a minha escolha, não teve nada a ver com o conteúdo do livro, infelizmente para mim naquela época. O Natal é um grande exemplo, às vezes, disso. É um grande exemplo do qual nós podemos olhar para a capa do Natal e achar que estamos vivendo o verdadeiro Natal, mas nós estamos baseados somente na capa, como eu fiz quando comprei esse livro. O problema é que quando nós temos interesse apenas na capa e um conhecimento superficial sobre algo, como eu tinha daquele livro, nós podemos ser enganados ou enganar a nós mesmos. Hoje, nós vamos ler mais um pouco desse livro para que nós possamos sair da capa e além da capa
do Natal, além do que o Natal parece superficialmente. Então, vamos lá. O texto, Lucas capítulo 2, versos de 8 a 14. Vou ler. Haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, Pai. Que ela seja instrumento para a nossa edificação nessa noite e para revelar um pouco mais do verdadeiro sentido do Natal. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Entre o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e os acontecimentos narrados no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, houve um período de aproximadamente 400 anos de silêncio profético, o tempo que é conhecido como período intertestamentário. Nós sabemos que no Antigo Testamento o Messias foi ricamente profetizado e prometido. O Salvador do povo no Antigo Testamento foi ricamente profetizado. Falaram que viria o Messias. Isso nós encontramos quando o Senhor diz a Satanás que o herdeiro da mulher pisaria na cabeça da serpente, em Gênesis 3,15. Ou quando ele diz a Abraão que dos descendentes dele, dos descendentes de Abraão, iria nascer aquele que iria abençoar todos os povos da terra. Ou quando ele diz que da descendência de Davi sairia aquele que sentaria eternamente no trono. Ou quando ele diz que uma criança nasceria de uma virgem em Belém, quando a palavra diz. Ou quando a palavra diz que essa criança nasceria na cidade de Belém. E esses aqui são apenas alguns poucos exemplos das promessas relativas ao Salvador, ao Messias. Porém, quando essa promessa se cumpriu, no contexto que está a nossa passagem, os homens experimentavam um tempo de silêncio de Deus. Não havia, isso quer dizer que não havia, há um bom tempo, ninguém inspirado pelo Senhor que falasse ao povo. E um bom tempo mesmo, 400 anos. Lembrem que o povo de Deus estava acostumado, de tempos em tempos o Senhor levantava um profeta. De tempos em tempos o Senhor levantava um homem que falava da parte do Espírito Santo de Deus para o povo dele. E de repente fez-se um silêncio de 400 anos. E esse silêncio com certeza causou insegurança, temor, questionamentos. Será que Deus nos abandonou? Será que as promessas que eu acabei de ler seriam cumpridas ainda? Glória a Deus que sim. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Que maravilha! Deus atrasou o plano dele? Os 400 anos foi porque, não, atrasou um pouco. Eu queria ter mandado o Messias, mas atrasou um pouco. Não é esse o ensino das Escrituras. O ensino das Escrituras é que Deus preparou o cenário.
E no momento certo em que o mundo, conforme as regras do Senhor, estava preparado, o que Paulo chama de a plenitude do tempo, nesse dia, nesse exato momento, naquela hora, naquele segundo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que então fôssemos, e aqui já sou eu falando, para que então recebêssemos a adoção de filhos. É justamente sobre o significado dessa chegada, daquilo que aconteceu na plenitude do tempo, que nós vamos falar hoje. Um contexto mais imediato, eu falei do contexto maior, mas um contexto mais imediato dessa passagem que nós vamos considerar hoje, mostra que Lucas tem como objetivo no Evangelho apontar a historicidade dos fatos. Por isso que Lucas revela o tempo e o local do nascimento de Jesus. E como Deus preparou o cenário, como eu acabei de falar, para o nascimento do menino. Percebe-se que então, só pela narrativa de Lucas, que é só um exemplo de todo o movimento que Deus fez para preparar esse cenário, percebe-se então que Jesus não veio por coincidência no momento certo, de forma coincidente, nem no momento que foi coincidência também, foi tudo no momento certo. A profecia dizia que Jesus devia nascer em Belém, mas seus pais moravam na Galileia. Então Lucas narra que um decreto do imperador romano possibilitou que a profecia fosse cumprida. O imperador romano ordenou um recenseamento do seu império, uma contagem do povo, obrigando que todos retornassem à sua cidade. Como consequência disso, Maria e José tiveram que retornar. Assim, esse é só um exemplo de como Deus usa instrumentos, homens comuns e até o imperador de Roma, o homem mais poderoso daquele contexto, para que a história humana fosse conduzida para o momento da chegada do nascimento de Jesus Cristo. E ele haveria de nascer conforme as promessas em Belém. Por isso que Deus fez esse movimento para que Maria e José fossem em direção a Belém. O primeiro ponto que eu quero destacar é os destinatários do livro do Natal. E aqui eu estou fazendo um ajuste com os pontos como o tema da introdução. Os destinatários do livro do Natal. Está lá nos versos, vamos considerar os versos 8, 9 e 10. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Amém. A primeira coisa que chama a atenção no texto é para quem é anunciada esta grandiosa revelação especial do Natal. Por que na plenitude do tempo o Senhor separou pastores para receberem essa notícia de primeira mão? E pastores, por favor, não é pastor de igreja, é pastor de ovelha. Por que o Senhor separou pastores de ovelha para receber essa notícia em primeira mão? Vamos lá. A classe dos pastores de ovelhas era muito desprezada entre os judeus. Eles guardavam a mesma condição social dos fariseus, dos publicanos. Ou seja, eles eram naturalmente tratados no povo judeu como pecadores. Isso tinha uma razão um pouco pelo fato de que, pelo trabalho dos pastores, a forma como eles tinham que trabalhar, eles não conseguiam participar dos rituais no templo. Então, como eles tinham que cuidar das ovelhas de noite, sei lá, no horário constante, não podiam se ausentar do cuidado para ir participar dos rituais, naturalmente o povo judeu enxergava que os pastores eram impuros. Por este motivo, eles eram desprezados.
Só que é curioso pensar que dentre todos os grupos existentes no povo de Deus, o Senhor aprove ao Senhor revelar em primeira mão esse acontecimento extraordinário aos pastores, por meio de anjos, e eles viram a glória de Deus. Não é curioso? Há uma classe tão marginalizada, há uma classe tão diminuída, há uma classe tão humilde. É curioso para nós, humanos, que temos uma noção invertida da realidade. O procedimento habitual de Deus é se revelar aos humildes, aos cativos, aos pecadores. Isso é em toda a Escritura. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 e 29, Paulo vai descrever ali qual é o procedimento padrão de Deus. Ele diz o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu, olha o padrão de Deus. Olha o padrão de Deus, como Ele decide se revelar. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. E escolheu o que para o mundo é insignificante, tipo alguns pastores na região de Belém. E escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezando o que nada é. Desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é. A fim de que, olha o objetivo, olha porque Deus naturalmente Ele adota esse padrão, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então aqueles pastores que em um instante eram marginalizados, estavam, quem sabe, num dia cansado de tanto trabalho, só ouviam no campo imenso, só ouviam o barulho dos animais. De uma hora para outra, aquele silêncio somente interrompido pelo ruído dos animais recebeu um susto. O verso 9 diz que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Imagine comigo aquela vida do campo, aquele trabalho cansativo, aquele grupo de homens que eram menosprezados, talvez insatisfeitos com a realidade deles mesmos. E de repente o anjo do Senhor lhes aparece. É natural que o texto diga que eles ficaram aterrorizados. Eu ficaria. Você já pensou? De repente. E não foi só um anjo. O anjo já era o suficiente para eu desmaiar, eu acho. Mas não era só o anjo. Era o anjo e a glória de Deus. Em toda a Escritura, quando a glória do Senhor resplandece, rompe a escuridão na terra, a primeira reação do homem mortal e pecador é temor. E naturalmente aqueles homens se encheram de temor. Porém o anjo do Senhor se aproxima daqueles assustados pastores com palavras confortantes. Ele diz: calma, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Parafraseando o que o anjo quis dizer: não, calma, não desmaia, não, fica acordado, não se assusta. O que eu tenho para vocês é uma boa notícia, é algo maravilhoso. Esse padrão de Deus de se revelar aos humildes deve trazer a nós algumas lições. A primeira é, claro, humildade. A verdade é que todo homem a quem Deus se revelou, a quem Cristo se revelou, a quem foi alcançado pela graça do Senhor e teve fé, passou a ter fé em Cristo Jesus,
todos, antes disso, andavam em trevas. Eram pecadores, inimigos de Deus, filhos de Satanás, perdidos, sem esperança. Mas Deus veio até nós, como veio aqueles pastores, e um dia revelou a verdade do Evangelho ao nosso coração. E isso deve trazer a nós um sentimento de gratidão e humildade. Não há nada em mim e em você que lhe torne melhor. Não há nada em mim ou em você que atrai a graça de Deus, senão já não seria graça. É graça porque é gratuito, é misericórdia do Senhor. O valor do cristão não está no que ele é, mas sim no que ele recebeu do Senhor. É algo imerecido. Imagina, aqui nós tivemos um momento de gratidão por uma empresa. Então imagina o ambiente de uma empresa, em que um funcionário X se empenha lá numa atividade, obtém êxito, mas o chefe pensa que quem fez a atividade foi o funcionário Y. Aí ele chega lá, olha, parabéns, olha, eu vou te dar um aumento, vai ser promovido. Se esse homem, o funcionário Y, que não fez nada e recebeu a proposta de ser promovido, se esse homem tem um mínimo de caráter, esse homem vai ficar muito incomodado. Ele vai ficar muito incomodado, porque a obra, quem fez não foi ele, foi o outro homem. Se nós nos gloriarmos pelo fato de sermos cristãos em nós mesmos, nós estaremos agindo igual a esse homem, porque a glória toda é de Jesus Cristo. Foi Ele que fez a obra, nós só recebemos por misericórdia. O Natal, então, nos aprofundando no real significado do Natal, o Natal é sobre a nossa necessidade, é sobre o que nós não podíamos fazer e recebemos de graça. O Natal, para os que são verdadeiramente crentes, é uma boa nova de grande alegria. Mas nunca podemos esquecer que essa boa nova de grande alegria veio mediante um pagamento de um alto preço. O bebezinho que está ilustrado aqui atrás esqueci o nome. O bebezinho que geralmente nós ilustramos na época de Natal, esse bebezinho, o verdadeiro bebê Jesus Cristo, 33 anos depois seria torturado e morto numa cruz. Porque é uma boa notícia, mas é uma boa notícia que só é possível por um preço. E não é um preço que foi pago por mim nem por você. É um preço que foi pago por Jesus Cristo. Por isso nós depositamos nossa esperança em Cristo Jesus. E é por isso que o Natal possui um significado muito maior, porque celebra o início da execução dessa obra maravilhosa que nos alcança no ministério terreno de Jesus Cristo. Aos descrentes, aqueles que não entregaram a vida a Jesus, não confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador, a esses, eu acho que eles estão vendo somente a capa do Natal, do livro do Natal. Somente o encontro para a família, somente a distribuição dos presentes, somente a alegria das festas. Mas tudo isso que eu acabei de falar, o ateu faz também. Eu conheço pessoas que se dizem ateus, que comemoram ceia de Natal, que se reúnem com os familiares, que tudo. Será que estão vivendo realmente o Natal ou estão só com a capa do Natal? O segundo ponto que eu queria destacar é o personagem principal do livro. O personagem principal do livro está lá no capítulo 2, versos 11 e 12. Diz assim, o anjo dizendo aos pastores: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal.
encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Queridos, se em algum momento da história da humanidade houve a necessidade de que anjos falassem, foi nesse momento aqui. Deus, após um longo período de silêncio, traz luz, não só a outra revelação, não a outro livro profético, não, Ele traz luz à sua maior revelação, a maior revelação de Deus que existe, que é Jesus Cristo, o próprio Deus que passou a habitar entre os homens. O autor de Hebreus diz no capítulo 1, verso 1 a 3, o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E olha aqui, olha como Jesus Cristo é a própria revelação do que é Deus, do ser de Deus. O texto prossegue no verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus Cristo. Se você quer conhecer como é Deus, como pensa Deus, como age Deus, olhe para Jesus Cristo. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. No verso 11, agora voltando para o nosso texto, na mensagem que nós lemos que o anjo revelou aos pastores, tem 6 revelações muito importantes. 6. A primeira é bem no iniciozinho do verso 11, quando o anjo diz hoje. Ele diz hoje na cidade de Davi. Mas quando ele diz hoje, por quê? Qual é a importância dessa revelação? É imensa. A segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, o Deus eterno, infinito, perfeito, onipotente, onipresente, onisciente, esse Deus que é eterno e vive na eternidade, entrou no tempo. Olha a grandiosidade dessa revelação. O Deus eterno entrou no tempo, passou a partilhar o tempo com os homens. A palavra hoje define o nascimento de Jesus Cristo como um fato histórico. A encarnação do Filho de Deus. Jesus não é um pensamento, uma ideia, uma filosofia, uma ficção. Jesus, o nascimento de Jesus, o Natal, é um fato histórico. Deus nasceu no tempo. Aqui nesse dia, para eles é hoje. Tanto que até hoje nós continuamos celebrando esse acontecimento. Outra revelação, essa é a primeira de 6. Ele diz: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu, ou vos nasceu. Para quem tem a versão revista atualizada, acho que está para vós. Essa é a mais gloriosa palavra de toda aquela mensagem para os pastores. Porque o que os anjos estão dizendo aos pastores e para nós? Quando ele diz para vós, o que o anjo quer dizer? Que o nascimento de Jesus, que Deus se fez carne, foi para os homens. Sabe por que para os homens? Porque não foi para os anjos. Não foi para os anjos que Jesus nasceu. Ele se tornou humano para salvar os humanos. Lutero dizia que os anjos não precisam de Salvador. E os diabos, que são anjos caídos, não querem um Salvador. Ele veio por nossa causa. Nós, seres humanos, é que precisamos deles. Terceira verdade. Hoje vos nasceu, para vós nasceu. O Salvador nasceu, está na palavrinha nasceu. O Salvador nasceu. Ele não apareceu como um anjo, vestido em luz, com a glória de Deus. Não, ele se tornou semelhante a nós. Ele resolveu, por iniciativa da Santíssima Trindade, e dele também Jesus Cristo, que eles nunca discordam em nada, tá, meus irmãos? Então, ele resolveu participar
das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Ele resolveu sair da grandeza, da majestade da Santíssima Trindade para viver no nosso corpo limitado. Jesus tinha calor, Jesus se machucava, Jesus tinha fome, tinha sede, tinha sono, cansaço. O que Jesus não tinha era pecado. O resto, tudo Jesus é humano como nós. O que Jesus não tinha e nunca teve era pecado. O autor de Hebreus também diz lá no capítulo 2, versos 16 e 17, ele confirma isso que eu acabei de dizer. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, os homens. Por essa razão era necessário que ele se tornasse, porque ele tinha que salvar homens, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Mas a revelação dos anjos continua. Eles dizem também que nasceu hoje, hoje vos nasceu o Salvador. O Antigo Testamento se refere a diversas vezes a salvadores. Juízes, por exemplo, são chamados de salvadores do povo. Mas a redenção que Jesus Cristo traz é diferente. Porque ele não é só um salvador humano como juízes e grandes guerreiros. Não, ele é o Salvador que é o próprio Deus, a expressão exata do ser de Deus. Por isso ele não é um redentor, ele não é um salvador, mas ele é o Salvador, o Redentor. E não há nenhum outro meio pelo qual importa que sejamos salvos, senão por meio de Cristo Jesus. E aqueles que entendem essa verdade, confiam nessa verdade, esses são bem-aventurados. E a quinta lição que o texto nos traz é que o Salvador é o Cristo. Por meio da palavra Salvador, o anjo anunciou a obra de Jesus. Agora, por meio de Cristo, ele cita o título de Jesus. Jesus é Cristo. Se todos não sabem, Cristo não é o sobrenome de Jesus. O nome de Jesus não era Jesus Cristo. O nome de Jesus é Jesus. Cristo é o título dele, quer dizer Messias, ungido por Deus, aquele que foi prometido, o Salvador de todas aquelas promessas que eu li mais cedo, o que pisaria na cabeça da serpente, o que abençoaria todas as nações da terra, o que reinaria eternamente no trono de Davi, o que nasceria da Virgem e o que nasceria na cidade de Belém. Esse é o Cristo prometido. Então aquele bebezinho que era o Salvador era também o Messias. É isso que os anjos estão revelando. Só que esse Salvador e esse Messias, ele tinha algo mais. E o texto prossegue e diz: ele é o quê? O Senhor. O Senhor. O anjo acrescenta também o termo Kyrios. Do grego Kyrios, esse termo Kyrios significa que ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, o próprio Deus. O paralelo mais adequado de Kyrios no Novo Testamento, no grego, no hebraico, no Antigo Testamento, é Adonai. Adonai, o Senhor soberano. Então Jesus Cristo, o que o anjo está revelando àqueles homens, olha, hoje nasceu o Salvador, o Messias, que é o próprio Deus, o Senhor soberano. No verso 12, então, um contraste imenso. Um contraste imenso. Ele diz que o Salvador, o Cristo e o Senhor seria encontrado envoltos em panos e deitado numa manjedoura. Que contraste! Quanta fragilidade do Salvador, do Cristo, do Senhor soberano. Mas ainda assim, Hebreus capítulo 1
versículo 3 diz: o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus. Nós lemos ainda agora. Vou ler a parte B agora. A expressão exata do seu ser de Deus. É a parte B. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus. Mas a parte que eu queria destacar é aqui: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, de forma sobrenatural, que nós nunca conseguiremos compreender plenamente. Aquele bebezinho ali, deitado numa manjedoura, aquele bebê, ele era o que sustentava todo o universo. O sustentador, não é de algumas coisas, não, o sustentador de todas as coisas. Que maravilhoso é o nosso Cristo. Que maravilhoso é Jesus, o Cristo. Nós não precisamos de ídolos, nós não precisamos de heróis, nós não precisamos de Papai Noel. Nós temos Jesus Cristo. Que acessório você precisa para o seu Natal? Melhor, que acessório você precisa para a sua vida? Se você não tem Cristo ainda, você precisa de Jesus Cristo, que é o Salvador, o Cristo, o Senhor. Toda mitologia, todos os ídolos existentes são poeira, são menos do que pó diante do verdadeiro significado do Natal, diante do verdadeiro significado do nascimento de Jesus Cristo. Nós, quando formos celebrar com a nossa família o Natal, nós vamos celebrar esse, o Salvador, o Senhor, o Cristo. É por isso que o cristão, mesmo em meio à dificuldade, tem que andar alegre, tem que andar contente, porque é o Senhor. Se ele é cristão mesmo, significa que esse bebezinho extraordinário queria crescer, viver uma vida santa e se entregar na cruz do Calvário. O sangue dele foi derramado por você, foi derramado para salvar você, para pagar pelos seus pecados. Que maravilhoso é o significado do Natal. Eu sei que às vezes é difícil ficar alegre diante das circunstâncias, mas tira o foco, olha para isso. São circunstâncias, são fatos. Olha para isso, olha para isso. Está dando errado, mas as outras coisas estão dando errado, mas calma, eu não posso me desesperar. O Cristo, o Salvador, o Redentor morreu por mim. Não olhe para Jesus Cristo. Muitos têm esse engano. Não olhe para Jesus Cristo como se ele fosse um necessitado. É bíblico um atributo de Deus, logo um atributo de Cristo, ou seja, aquilo que faz parte do que ele é, o que a gente chama de aceidade. O atributo da aceidade revela que Deus não precisa de nada. Jesus não precisa de nada. Jesus não precisa de você. Você não é o centro do coração de Jesus. Você não é tão importante como Jesus. Nada disso. Jesus não precisa de ninguém, mas ele se dá por graça e por misericórdia. Amém? O terceiro ponto é que esse personagem, Jesus Cristo, que é o do livro, ele é um general. Um general. Onde é que está revelado isso? Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Eu vou parafrasear aqui para fazer link com a mensagem com o ponto anterior. E paz na terra aos homens aos quais ele concede a graça. O primeiro anjo que apareceu aos pastores não precisou referir algumas outras características daquele bebê recém-nascido, mas essas características ficaram explícitas na sequência do texto, pelo louvor dos outros anjos. A verdade é que ali, além de
Salvador, além de Cristo, além de Senhor, estava o guerreiro celeste, o rei conquistador, o grande general, que nasceu num estábulo e foi posto numa manjedoura, uma criança frágil, pobre e enviada, contra o grande exército e contra o grande plano do usurpador Satanás. Só que o verso que nós acabamos de ler, 13, mostra que então, diante daqueles pastores, apareceu uma grande multidão do exército celestial. Quem tem a revista atualizada diz uma grande multidão da milícia celestial. E eles explodiram em louvor, comemorando ao nascimento de Jesus. Só que não eram esses anjos, o texto deixa bem claro que era um exército, não eram anjinhos bonitinhos com asinha e fralda. Não eram isso que estavam diante do Senhor, se alegrando, glorificando o nome do Senhor. Não, eram os guerreiros celestiais, era o exército de Deus. A expressão usada aqui por Lucas é semelhante à que aparece em 1 Reis, capítulo 22, verso 19. Diz o seguinte: Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. Voltando a Lucas, então Lucas está dizendo que o grande exército dos céus, anjos, guerreiros celestiais, apareceram diante daquele bebê para o glorificar. Mas por que fizeram isso? Porque aqueles soldados do Senhor estavam ali poderosos. Nós sabemos da Escritura que os anjos são poderosos. Porque aqueles soldados poderosos não eram um nem dois, mas era um exército imenso, estava ali diante daquele bebê, louvando, porque eles estavam entoando um hino de guerra, um hino de vitória. O herói, o maior guerreiro do exército celestial, o general invencível, acabara de nascer. O momento mais extraordinário da batalha, em que Satanás seria vencido de uma vez por todas na cruz do Calvário. Nós sabemos que a batalha continua, mas Satanás é o resto da batalha. Na cruz do Calvário, o Senhor pisou na cabeça da serpente. Por isso que o próprio Jesus diz lá em Mateus capítulo 26, versos 52 e 53, ele deixa claro que ele é o Senhor do exército celestial. Ele diz: guarde a espada, pois todos aqueles que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Uma legião de anjos, se eu não estiver enganado, são 6.000 anjos. Ele diz: você acha que se eu pedisse ao meu Pai, Ele não colocaria 12 legiões de anjos? Olha quem é Jesus Cristo. Foi uma ação de guerra que aqueles anjos celebravam. Os céus e a terra estavam entrando em rota de colisão. A decisiva batalha contra o mal havia começado. Só que os anjos louvaram e glorificaram o nome do Senhor, porque eles sabiam da vitória final. Agora era só questão de tempo. Por isso eles dizem no verso 14: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Nosso coração deve ser cheio de confiança no Natal, porque nós estamos lembrando no dia que nasceu o general que é invencível, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Sabemos que nesse mundo ainda vivemos muitas batalhas espirituais, mesmo os cristãos. Mas não podemos esquecer que o resultado final dessa batalha já foi proclamado. É a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos entender agora, então, por que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Porque Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso general. Viu, meu querido e minha querida, como o Natal
é muito mais do que a capa oferecida pelo mundo. Que nós tenhamos um coração cheio de gratidão e que nesse Natal nós louvemos ao Senhor, comemorando o nascimento do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Em nome dele que nós pedimos. Amém.